Fala, meu jovem, você sabia que aqui no Brasil os militares já tentaram pegar em armas para mudar a política brasileira? Não estou falando de 64. Também não estou falando do golpe que começou a República no Brasil. Estou falando sim do tenentismo. Nunca ouviu falar? Então se liga nessa história, Nander, que é isso que a gente vai falar hoje. Tenentismo lembra justamente o quê? Tenentes, sim, mas esse movimento não foi feito só por tenentes. Eram oficiais de baixa patente, que durante a década de 20 buscou pegar em armas para mudar a situação política brasileira. Esse movimento é especialmente importante até 1935. E é dele que a gente vai falar hoje. Coisa que eu já falei, né, na introdução. Existem pelo menos 3 interpretações sobre esse movimento. Calma, não precisa bugar o cérebro, que eu tô aqui para te ensinar. Pô, professor, 3 interpretações? Mas daí não dá, daí eu não consigo entender a história. Vamos lá, com calma, com parcimônia. A primeira interpretação, que é considerada a interpretação clássica, surge ainda na década de 30, com o Virgílio Santa Rosa, influenciada pela vertente marxista. Nessa vertente, nessa interpretação, os tenentes seriam representantes das aspirações das camadas médias urbanas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a sociedade brasileira ela estava se urbanizando mais, essas camadas médias estavam crescendo, mas devido ao sistema político brasileiro, que era governado pelas oligarquias rurais, essas camadas médias urbanas não tinham os seus objetivos, as suas aspirações respeitadas e respondidas pela política. Esses jovens oficiais, então, ao criticar o sistema oligárquico, ao defender uma moralização da política brasileira, dizer que a política brasileira era recheada de fraudes eleitorais, coisa que eles não estavam mentindo, eles seriam então representantes dessa classe média. Nessa interpretação haveria um embate ideológico entre duas classes. Uma classe representada pelo poder oligárquico, pelo setor agroexportador, e outra classe representada por essas camadas médias urbanas, que teriam interesses divergentes, que teriam interesses opostos, então. E a prática dos tenentes, então, e a intervenção dos tenentes nesse momento seria justamente fruto desse grande embate que existiria entre um setor agroexportador, então pré-capitalista, e um setor urbano mais desenvolvido e mais ligado ao mercado interno. Acho que eu vou olhar aqui, ó. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Não muito tempo depois dessa visão, surgiu outra ali que foi especialmente forte nas décadas de 70, 80, que defende uma interpretação organizacional. Nessa visão, então, os militares, sendo representantes de uma instituição total, teriam menos interferência da vida pública, teriam menos interferência da sociedade nas suas visões. Quer dizer, é uma visão que vai no sentido oposto daquela primeira interpretação clássica. Nessa visão, então, o exército, por ser uma instituição total, ele acaba por construir identidades mais fortes do que as que estão relacionadas ao meio social do qual esses tenentes vieram. Calma, Nander, não precisa avançar o vídeo. Chegamos na última interpretação, que é justamente uma interpretação que busca misturar essas duas primeiras visões, a interpretação clássica e a interpretação organizacional. Essa interpretação, então, defende que se leve em conta tanto os elementos organizacionais quanto os elementos sociais na interpretação do que os tenentes fizeram durante a década de 20. Então, essa visão ela defende que para entender essa aparente contradição de os tenentes pertencerem aos quadros do exército e o exército pertencer aos quadros do Estado, estarem lutando contra o próprio Estado, teria que ser buscado então a própria inserção social desses tenentes. E agora presta atenção, porque agora que a coisa fica boa, o bagulho fica doido. Tiveram 3 movimentos dos tenentes ao longo dessa década de 20. A revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a revolta tenentista de São Paulo em 1924 e a famosa Coluna Prestes. Começando então pela revolta dos 18 do Forte, é ela que vai originar a famosa Marcha dos 18 do Forte de Copacabana.
Tudo começa após as eleições presidenciais de 1922 com a vitória do candidato das oligarquias cafeeiras, o Arthur Bernardes. O desgaste entre as Forças Armadas e o governo vinha desde a presidência do Epitácio Pessoa. Ele era acusado de civilismo pelas Forças Armadas, por ter nomeado civis para as pastas militares e ter recusado o aumento dos soldos para os membros das Forças Armadas. Mas a gota da água acontece com o episódio das chamadas cartas falsas, que dá mais um vídeo ainda, mas eu vou ver se eu vou fazer. Nesse episódio das cartas falsas, o então candidato à presidência da República, Arthur Bernardes, fazia críticas severas ao exército e ao então marechal Hermes da Fonseca. Essa revolta dos 18 do Forte foi uma várzea total. Tudo começa no dia 5 de julho, quando os revoltosos eles tomam o Forte de Copacabana e algumas outras tentativas frustradas acontecem na Escola Militar do Realengo e algumas guarnições da Vila Militar. Tomando o Forte de Copacabana, Tomando o Forte de Copacabana, então, os revoltosos eles dispararam contra alguns alvos na própria cidade do Rio de Janeiro, sendo com isso logo contra-atacados. E como ficou muito evidente que eles não tinham condições nenhuma de enfrentar as tropas do governo, eles fizeram uma oferta para o governo, que cessasse todo tipo de hostilidade entre as tropas rebeldes e as tropas governistas, e eles passassem a receber ordens exclusivamente do Marechal Hermes da Fonseca. Obviamente o governo federal não aceitou essa oferta irrecusável dos rebeldes, e passou a bombardear o Forte de Copacabana pela Fortaleza de Santa Cruz, que fica do outro lado da Baía de Guanabara. No outro dia, somou-se então aos bombardeios da Fortaleza de Santa Cruz os bombardeios dos encouraçados São Paulo e Minas Gerais. Aí os rebeldes começaram a perceber que a coisa estava fedendo. Sendo atacados por todos os lados, então, mar, terra, só não vinha coisa debaixo da terra sobre eles, eles decidiram, então, os líderes do movimento, desobrigar os seus soldados a continuar no movimento. Sobraram apenas, então, 2 tenentes e mais 14 soldados, o tenente Newton e o tenente Siqueira Campos, que em determinado momento resolveram marchar pela Avenida Atlântica como um último ato heróico em direção às tropas do governo. O que sobrou disso? Quase todo mundo morreu, só sobraram 2 vivos, o próprio tenente Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, que você ainda vai ouvir falar muito dele ao longo aí das décadas de 40 e 50 no Brasil. Esse movimento dos 18 do Forte, então, serviu muito mais para construir uma imagem heróica desses tenentes do que efetivamente mudar alguma coisa, porque o movimento foi um verdadeiro fracasso. 2 anos depois, em 1924, a cidade de São Paulo ela foi palco também de uma revolta tenentista. Dessa vez com muito mais organização e com muito mais problemas para a própria população civil. Agora eu vou olhar para cá. Durante 23 dias, então, entre os dias 5 e 28 de julho, a cidade de São Paulo foi palco de diversas lutas iniciadas pelo general reformado Isidoro Lopes e por alguns tenentes, como o Joaquim Távora e o Juarez Távora. Novamente, os rebeldes não tinham o mesmo poder de fogo das tropas federais, mas resolveram mesmo assim continuar a luta e enfrentar. Então, durante esses 23 dias, a cidade de São Paulo ela foi marcada pela formação de barricadas, pela formação de trincheiras e até mesmo de bombardeios das tropas federais sobre a cidade. Essa revolta em São Paulo tinha como objetivo principal derrubar o presidente Arthur Bernardes. Nesse momento, os tenentes eles já não falavam mais em nome do exército, mas eles se colocavam como defensores dos interesses nacionais, defendendo então algum tipo de plataforma política já, como o voto secreto, como o fim das fraudes eleitorais, como a liberdade de imprensa e também outras coisas, como a própria centralização política. Dá para perceber que o movimento, apesar de ter uma plataforma política, ela não tinha muita homogeneidade. Após os 23 dias de conflito, então, em que era evidente o menor poder de fogo das tropas rebeldes, 3.500 homens, então, acabaram sendo derrotados pelas tropas federais. Derrotados sim, mas não foram presos. Nessa revolta em São Paulo, os tenentes eles receberam apoio de quem, na verdade, eles não queriam receber.
eles acabaram recebendo o apoio da classe operária, dos estudantes, da sociedade civil de uma forma geral. Mas de quem eles queriam o apoio verdadeiramente, que eram das classes dirigentes, eles não receberam. Os tenentes, então, eles nunca tiveram uma ideia de transformar esse movimento em um movimento de massas. Eles estavam muito mais interessados em fazer o movimento de cima para baixo. Acuados e derrotados, os rebeldes resolveram fugir. Então eles pegam um trem, partem para Bauru e de Bauru eles vão para Foz do Iguaçu para se juntar à Coluna Prestes, que subia do Rio Grande do Sul para engrossar o movimento tenentista. O saldo desses 23 dias de batalha em São Paulo foram mais de 500 mortos e mais de 5.000 feridos, fora o número de desabrigados, que atingiam quase 20.000 pessoas. Essa revolta em São Paulo, ela deu origem a alguns outros movimentos espalhados pelo Brasil. Mato Grosso, Sergipe, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul. Amazonas, Sergipe, Mato Grosso, Amazonas, Sergipe, Pará e Rio Grande do Sul. Não, Amazonas, Sergipe, Pará, Mato Grosso, Amazonas, Sergipe, Pará e Rio Grande do Sul. Então houve revoltas tenentistas no Mato Grosso, em Sergipe, no Amazonas, no Pará e no Rio Grande do Sul, da onde veio a Coluna Prestes. Após a derrota de todas as guarnições lá no Rio Grande, lideradas pelo capitão Luiz Carlos Prestes, eles avançam em direção então a Foz do Iguaçu para se juntar à Coluna Paulista de Miguel Costa, dando origem então, inicialmente a partir de 1925, na famosa Coluna Miguel Prestes. Basicamente, entre 1925 e 1927, essa Coluna Miguel Prestes vai percorrer praticamente todo o território brasileiro. Serão 11 estados e mais de 24.000 quilômetros, basicamente fugindo das tropas federais. Essa Coluna Prestes, então, ela vai adotar a tática de guerrilha, fazendo combates locais, procurando roubar armas em determinados momentos das tropas federais, quando isso fosse possível, e tinha como objetivo derrubar o governo do Arthur Bernardes. Ela acaba em 1927 com muitos revoltosos fugindo para a Bolívia, justamente porque ela não tinha mais sentido de existir. O governo do Arthur Bernardes chegava ao fim em 1927 e os tenentes não haviam conseguido o seu objetivo, que era justamente derrubar a presidência de Arthur Bernardes. O objetivo dessa coluna Prestes, ao percorrer todo o território brasileiro, além de tentar derrubar o presidente Arthur Bernardes, era tentar conscientizar a população civil sobre os malefícios do poder das oligarquias. Não dava muito certo, o pessoal tinha um certo medo da coluna Prestes, tanto é que, por exemplo, em Foz do Iguaçu, quando os rebeldes chegam na cidade, a cidade já estava inteira esvaziada, porque estava todo mundo com medo do que eles iam fazer. Esses movimentos tenentistas no Brasil, especialmente a partir da metade da década de 20, eles vão representar também uma influência da crise que o ideário liberal vivia não só na Europa, mas também passa a viver na América Latina. Muitos tenentes, nesse momento já, passam a defender a existência de um governo central, de um governo forte e até mesmo autoritário para fazer as mudanças necessárias na política brasileira. Ao longo dessa década de 20, então, os tenentes eles vão se unir a algumas oligarquias descontentes com a hegemonia da oligarquia cafeeira, vão se juntar também essas camadas médias e aos interesses difusos que existiam nessas camadas médias urbanas para derrubar essas oligarquias rurais e especialmente a oligarquia cafeeira do poder. Eles não tinham um projeto político muito claro, muito provavelmente por isso, a partir de 1935, então, eles já passam a ser excluídos da fatia do poder pelo próprio presidente Getúlio Vargas. Isso ocorre muito porque surge no movimento tenentista uma certa contradição. Ao mesmo tempo em que eles criticavam as oligarquias rurais, eles se aliam a algumas oligarquias rurais para derrubar a oligarquia cafeeira em 1930. Então, a partir disso, esse projeto, que não era muito bem um projeto dos tenentes, fica insustentável, porque a partir de 1930, por mais que exista um governo forte, um governo centralizado,
as oligarquias rurais ainda terão um papel importante na própria organização do poder. E por fim, sim, chegamos no fim do vídeo, agora você vai poder voltar para o teu Twitter lá. Os tenentes, esse tenentismo era um movimento profundamente elitista, né, e autoritário. Eles queriam uma mudança política feita de cima para baixo. Como eu já falei, eles não tinham intenção de formar um movimento de massas no país. Agora que você chegou no fim do vídeo, você já sabe mais um pouco sobre a história do teu país, a história do Brasil. Nos encontramos no próximo vídeo, então. Até lá. Abraço. Não, esse aqui foi uma bosta. Nos encontramos no próximo vídeo, então. Até lá, um grande abraço.